Alô, turma, vamos dar continuidade ao estudo da função exponencial e na aula de hoje revisaremos novos casos de potenciação. Vamos começar aqui falando da potência de expoente inteiro negativo. Quando temos uma potência com expoente negativo, pessoal, a base é um número real A não nulo e o número n natural chama-se potência de base A e expoente menos n, o número elevado a A menos n, que é o inverso de A elevado a n. Resumindo, pessoal, se nós tivermos, por exemplo, 2, atenção, vamos trabalhar alguns casos. Se nós tivermos 2 elevado a menos 3, aqui embaixo desse 2 é como se tivesse 1. Então você vai fazer assim, 1 sobre 2 elevado a 3. A base desce e ao descer muda o sinal do expoente, que vai ficar o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 3, 8. Vocês me entenderam? Se a base for natural e o expoente for negativo, você desce essa base para baixo do 1 e o expoente fica positivo. Em resumo, pessoal, quando nós temos o expoente negativo, o primeiro passo é deixar esse expoente positivo. Por exemplo, se a base for uma fração assim, ó, 2 quintos elevado a menos 2. Então, vendo que o expoente é negativo, o primeiro passo é deixar este expoente positivo. E como devemos proceder para o expoente ficar positivo? Ó, o de baixo sobe, o de cima desce e o sinal desaparece. Ó. O de baixo sobe, o de cima desce e o sinal desaparece. Ó. O 5 sobe, o 2 desce e o sinal do menos 2 desaparece. De baixo sobe, o de cima desce e o sinal desaparece. O sinal que desaparece é o do expoente. Aí ficou 5 sobre 2 elevado a 2, que é o mesmo que 5 ao quadrado, 25, e 2 ao quadrado, 4. Vocês me entenderam, turminha? Cuidado, ó, se nós tivermos assim, ó, atenção, vamos trabalhar aqui diversos casos para deixar bem claro. Se nós tivermos assim, ó, menos 1/3 elevado a menos 5. Pessoal, atenção, ó, esse menos aqui você repete. O de baixo sobe, o de cima desce e o sinal desaparece. Mas qual é o sinal que desaparece? O do expoente. O da base não desaparece, não. Ora, um aqui embaixo não tem valor, né, pessoal? Agora, a potência tem base negativa, como o expoente é ímpar, o resultado ficará negativo. E você faz 3 elevado a 5, que é o 3 multiplicado 5 vezes, que dá 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Então, veja bem, se tivermos uma base de expoente negativo, o primeiro passo é deixar o expoente positivo. Para isso, a gente inverte aqui o número que tem esse expoente negativo, tá certo? E aí resolve normalmente. Professor, se for um número decimal, como é que eu vou resolver? Se tivermos assim, pessoal, ó, 0,3 elevado a menos 4, por exemplo. Você vai fazer o seguinte, ó. Para que esse expoente fique negativo, você tem que transformar este número decimal em fração. 0,3, ó, tira aqui a vírgula, 0 à esquerda não tem valor. Vamos lembrar como é que a gente transforma o número decimal em fração, pessoal? A gente tira essa vírgula aqui, em vez de 0,3 fica 3. Como tem uma casa decimal, um número após a vírgula, fica 3 sobre 10 elevado a menos 4. Daqui para cá, nós não mudamos o sinal não deixa de ser negativo, porque a gente apenas transformou este número decimal em fração. Agora vamos aplicar a propriedade de resolução de potência de expoente negativo, que é deixar esse expoente positivo. Como é que ele fica positivo? O de baixo sobe, o de cima desce e o sinal desaparece. O sinal do expoente. Então, 3 sobre 10 elevado a menos 4 é o mesmo que 10 sobre 3 elevado a 4. Isso aqui dá quanto, pessoal? Ó, vou até repetir aqui, ó, 10 sobre 3 elevado a 4. Eu repeti porque ali não tinha mais espaço suficiente. Pessoal, 10 elevado a qualquer número, isso é um caso especial de potência de 10.
que eu vou relembrar agora. Ó. Quando você tem 10 elevado a um expoente, você coloca o 1, e se o expoente é 4, eu vou ter aqui 4 zeros. Se o expoente fosse 5, 5 zeros e assim por diante. E 3 elevado a 4, porque você eleva numerador e denominador, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 em 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 0,3 elevado a menos 4 é o mesmo que 10.000 sobre 81. Vamos fazer um outro caso desse tipo, para deixar bem claro. Potência de expoente negativo quando a base é decimal. Por exemplo, se tivéssemos menos 0,2 elevado a menos 5. Isso aqui dá quanto, pessoal? Primeiro passo é você representar o número decimal na forma de fração. Vou até representar aqui fora e levo ele já prontinho. Ó. Menos 0,2 é o mesmo que menos 2 sobre, ó, uma casa decimal sobre 10. Só que essa fração, 2 sobre 10, ela pode ser simplificada, porque ambos são pares. Então você pode simplificar em cima e embaixo por 2. Vai ficar o mesmo que menos 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Primeiro passo é você transformar o número decimal numa fração e simplificar essa fração se for possível. Então ficou menos 1/5 elevado a menos 5. Daqui para cá não perde o sinal do expoente, porque apenas nós transformamos o número decimal numa fração. Para continuar a resolução, nós vamos agora aplicar a propriedade da resolução de potência com expoente negativo. Repete esse menos, 5 sobe, 1 desce e o sinal desaparece. O sinal que desaparece qual é, pessoal? É o sinal do expoente. O da base não desaparece não. Ó. Um embaixo não tem valor, em cima tem, mas embaixo não precisa. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Agora você pega o 5 e multiplica. Ó. 5 elevado a 5 é o 5 multiplicado 5 vezes. É assim, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Que dá, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Vezes 5, 3.125. Olha que coisa linda. Menos 0,2 elevado a menos 5 dá menos 3.125. Quem imaginaria que um 0,2 elevado a uma potência dá um número desse? Por quê? Porque o expoente é negativo. Tá certo? Aí eu tenho que transformar no decimal e chegamos nesse resultado. Fazer mais um caso para deixar bem claro, pessoal. Se tivéssemos assim, ó, menos 0,3 elevado a menos 4. Qual é o primeiro passo? Pegar esse 0,3 e transformar numa fração, que dá 3 sobre 10. Aqui não dá para simplificar, né, pessoal? Então vai ficar menos 3 sobre 10 elevado a menos 4. Atenção para o sinal do expoente ficar positivo, porque a gente tem que deixar o sinal do expoente positivo. Repete esse menos, o de baixo sobe, o de cima desce e o sinal desaparece. Agora veja bem, a base é negativa, mas o expoente é par. O resultado vai ficar positivo. 10 elevado a 4, vocês já sabem que é o 1 acompanhado de 4 zeros. E 3 elevado a 4 dá 81. Tá certo? Entendidinho, pessoal? Esses casos de potências com expoente negativo. Vamos simplificar algumas expressões envolvendo expoentes. Atenção, turminha. Se tivéssemos assim, ó. Se tivéssemos uma expressão desse tipo. Como representar isso aqui como uma única potência, pessoal? Como é que poderíamos fazer? Atenção, ó, se liga aqui, ó. Vamos aplicando as propriedades. Aqui eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 3. Um expoente dentro e outro fora, você multiplica os expoentes, ó. 2 vezes 3, 6. Esse 4 pode ser fatorado e transformado numa potência de base 2, ó. 4 dividido por 2, 2.
2 dividido por 2, 1, é o mesmo que 2 elevado a 2. Então vai ficar 2 elevado a 2, que é o 4, tudo isso elevado a 5, sobre 2 elevado a 7. Entendido até aqui? Aí você repete aqui o 2 elevado a 6. Mais uma vez nós temos uma potência de potência e vai ficar 2 elevado a 10 sobre 2 elevado a 7. Na parte de cima uma multiplicação de potência de mesma base. Repete as bases, 6 mais 10, 16 sobre 2 elevado a 7. Aqui agora nós temos uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. 16 menos 7, 9. Resultado final, 2 elevado a 9. É claro que você pode até desenvolver, mas o objetivo aqui era representar como uma única potência. Ficou entendido, turma? Tá entendido? Creio que sim. E se tivéssemos assim, ó, vamos ver se a gente faz mais um caso aqui desse tipo. Atenção. Vamos simplificar essa expressão para ver se a gente chega numa potência com uma única base. Vai ficar como aqui, pessoal. Esse 0,2 transformando em fração dá 2 sobre 10, que simplificando tudo por 2 dá 1/5. Então ela fica 1/5 elevado a menos 3. Esse 25 fatorando, ó, 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Dá 5 elevado a 2. Então vai ficar 5 elevado a 2, tudo isso elevado a 4, vezes 5 elevado a 3. Tudo isso sobre 5, ó. Aqui não é potência de potência. Você resolve isso aqui como uma nova potência. Não tem o parênteses. Se tivesse, eu só multiplicava. Aqui você repete o 5 e faz 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se tivesse os parênteses separando os expoentes, seria 2 vezes 3, 6. Mas aqui não, é 5 elevado a, pausa, 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8. Ficou claro até aqui? Agora aqui nós temos uma potência de expoente negativo. Para ela ficar positiva, eu inverto. Fica 5 sobre 1. 5 sobre 1 é 5. Então fica 5 elevado a 3 vezes. Aqui ó, nós temos o caso de multiplicação. 2 vezes 4, 8. E aqui 5 elevado a 3. Tudo isso dividido por 5 elevado a 8. Ó, em cima, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 8, 11, mais 3, 14. Sobre 5 elevado a 8. Repete o 5 e diminui. 14 menos 8, 6. Está aí escrito como uma potência de uma única base. Ficaram entendidos estes casos? Creio que sim. Qualquer dúvida serão esclarecidas posteriormente nas aulas síncronas ou a qualquer momento ou dentro de um centro de aprendizagem.